E aí galera, que Vascão é esse? Dentro de casa? Tomar um passeio desse? Estão de brincadeira. Sem vinheta eu não entro, sem like eu não comento. Aqui, jogou mal, jogou mal. O que não falta é vontade. Mas vontade, às vezes, vontade é coisa que dá e passa. Você não pode ter... o problema está aí. Você não pode ter Ryan, que é rápido, David, que é rápido, Nuno Moreira, que é rápido, três rápidos, se você não tem o meio do campo para acionar os caras rapidamente, tá certo? Ou os laterais que apoiam por aqui para alimentar, não cruzamento. Primeiro tempo, fizeram 4, Verratti estava no banco, fizeram 4 cruzamentos, ninguém cabeceou. Mas esses caras, o Ryan, o David e o Nuno Moreira, eles são rápidos. Não adianta querer lançar para eles não estão lá dentro da área. Por quê? Porque os laterais não estão apoiando, quando apoia não cruza, então eles não estão lá dentro. Então como é que tem que jogar com eles? É toque e rápido, meter as bolas. É exatamente isso. O Jair, o Tietê e o Coutinho. Toque rápido e enfia a bola para os caras. Mas não, segura, prende, bota nas pontas, volta para o meio. E um outro detalhe também, esse meio do campo Jair, Tietê e o Coutinho, quando joga sozinho, liberado, eles jogam. É aquele negócio, você joga e eu deixo jogar. Foi o caso com o Santos, vale a pena a comparação. O meio do campo do Santos joga, não quer nem saber de marcar. E os três do Vasco, no jogo, jogaram, ótimo. Agora o Corinthians está diferente. O Corinthians é abafar o meio do campo. Então apertaram o Jair, apertaram o Tietê, que até depois se machucou, e apertaram o Coutinho. Então, deixa livre o Coutinho, deixa. Pega os três de frente. Não tem quem lance. Então, larga os três de frente, pega o Coutinho. Quem é que vai pensar? Quem é que vai armar? Então, eles apertaram a armação do time do Vasco e a frente ficou sem ataque, a frente ficou sem a bola chegar, porque chegar de qualquer jeito não adianta. A bola tem que chegar bonito, arrumado. Para isso você está pensando, você está administrando aqui. E um outro detalhe, os laterais do Vasco têm que apoiar. Os laterais do Corinthians, Matheus Bidu e o Mateuzinho, apoiaram a dar com pau. O Mateuzinho foi mais ponta direita do que outra coisa. Agora, como é que funciona isso? Tá a marcação, marca o meio do campo, time do Corinthians. Vem o ataque, marca o meio do campo e marca a defesa. Roubaram a bola. Os laterais não querem nem saber o que vai dar aqui. Porque os zagueiros, com os caras do meio do campo, eles vão se virar. Os dois laterais já estão indo. Porque qualquer coisa, mete a bola. Se não tem para tocar aqui, roubaram a bola, não tem para tocar, mete essa bola. Os dois laterais já estão lá. E aí, esses três que voltaram para marcar, ou esses dois que voltaram para marcar lá do ataque, já também não querem saber daqui, já vão embora. Aqui atrás fica o problema para o meio do campo e para a zaga. Corinthians fez isso. E se deu bem. Porque ele tinha saída de bola aqui, se o Vasco não conseguisse tomar a bola, saída de bola aqui, ou saída de bola para os laterais, ou até um chutão para lá. Porque deu 2 toques aqui, os caras já estão lá, ó. Já mete para lá, não quer nem saber o que vai dar. Que são Guinegão, Breno e o Kaique. Também não querem saber, como os dois laterais, também não querem saber. O problema aqui atrás é de meio do campo, a gente volta para ajudar. Roubou aí, ele está na frente, não quero nem saber o que vai dar aí. E eles partiram para dentro do Vasco.
e não deixavam o Vasco jogar e tinha maior correria para pegar os caras. E aí, Michael aos 20 minutos, primeiro tempo, aí segundo tempo, Guinegão aos 24, Gustavo aos 40, Verratti, que tinha entrado no lugar do Tietê, entrou o Verratti no lugar do Tietê, e Verratti aos 14 minutos fez o primeiro gol de pênalti, e foi pênalti, e depois o Ryan no final, 50 minutos, o Ryan entrou e meteu o gol. Faltou vontade do Vasco? Não, não faltou. A briga estava, mas isso às vezes não adianta. Às vezes você tem que diminuir na vontade, tá certo? Para botar a prática do toque de bola, da inteligência, né? Mas a vontade, para tentar equilibrar. Não adianta você ser muito bom numa coisa e ruim na outra. Você tem um adversário que está olhando isso, vai bloquear o teu bom e vai explorar o teu ruim. Foi o que fez o time do Corinthians. Então, fez as substituições, ele tirou o Charles aos 17 do segundo tempo, botou o Galo, que é um jogador habilidoso, meia, habilidoso, encostou aqui do lado direito, começou a tocar aqui para a passagem do Mateuzinho. Segura aqui, prende aqui com o meio do campo, Mateuzinho passa, ele mete. Mateuzinho agora é ponta, não precisa voltar para marcar, porque aqui atrás ele já colabora na marcação. Então o cara sabe que pode ir à vontade. Foi o que fizeram, né? Os dois, Matheus Bidu e o Mateuzinho. Exatamente. Então, resultado. Ele depois tirou o Negão, 42, Guinegão, e botou o Romero, só para fazer número. Tirou o Michael, botou o Rian. Tirou o Charles, botou o Garro. E tirou o Kaique, botou o Vitinho. Tirou o Mateuzinho, botou o Torres. Ele modificou praticamente o meio do campo. Praticamente não, ele modificou o meio do campo e o ataque. Botou mais gás. E os caras partiram para dentro. Não querem saber. No mesmo esquema que estava jogando. Não alterou. Ele diversificou. Não bota um, né, que apoia tanto, mas em compensação botou um aqui que pensa mais. Aí ele equilibrou. Botou o outro ali que marca mais. Mas o outro do outro lado é que apoia mais. Então, ao invés de botar jogo aqui, vira o jogo para lá. Foi o que eles fizeram. E o time do Vasco? Saiu o Nuno, entrou o Gabriel. Saiu o David, entrou o Gomes. Saiu o Jair, entrou o Barros. E entrou o Verratti no lugar do Tietê, que se machucou lá. Aí, resultado. O time do Vasco ficou sem o apoio, sem o meio do campo, correndo atrás desesperadamente. Agora, poderia até empatar o jogo. De repente, ele meteu o segundo gol, teve lá 2 chances, não fez. O time do Corinthians teve 2 chances também boas, não fez os gols. Então, ficou um negócio meio equilibrado, um pedaço do jogo. Mas, na maioria dos minutos, o time do Corinthians foi mais bem estruturado. É aquele negócio que a gente discute. O Verratti não pode sair da área. O Verratti veio 2 vezes na lateral do Vasco, da trombada no ponta do Corinthians. Tá errado, cara. Tá errado. Vou repetir, ele tem que vir até aqui, o grande circo. Um pouquinho dentro do campo do Vasco para não ser impedimento. Pronto, não pode voltar. Fica aí. Fica aí. Roubou a bola, ele vai embora. Porque os outros têm velocidade para sair daqui de trás. Ele não tem. E o outro detalhe, o Verratti cruzaram 4 bolas no primeiro tempo. Vou repetindo. Não, ninguém cabeceou. Com o Verratti no campo, cruzaram uma bola, o Verratti cabeceou. E as outras? Então para que você quer o Verratti?
Para que você quer o Ryan, o David e o Nuno Moreira se você não bota os caras para correr? Para quê? Para ficar dentro da área para cabecear? Não é deles. Não é problema deles. Então, o Vasco está desequilibrado nesse sentido. E outra coisa também, até a TV passou isso. O Ryan encostou ali do lado do treineiro do Vasco. Ele escutou muita coisa ali, cara. Ele escutou muita coisa. Eu acho até sem necessidade algumas coisas ali. Mas a maneira do como... Cada um aceita, né? Eu, por exemplo, não aceitaria. E muitos outros não aceitariam a maneira dele fazer, pelo menos que ele falou pro Ryan. Sabe, isso não adianta. Não adianta. É mais coisa que você bota na cabeça do cara que já está com a cabeça cheia, que não está dando resultado dentro dentro das quatro linhas. Mas, de uma maneira ou de outra, cada um aceita da sua maneira. O craque do jogo, eu botei o Garro, que o Garro entrou taticamente. O Garro jogou taticamente. Tanto segurando a bola ali, comandando aquele na meia ali, quanto na passagem do Mateuzinho. A baranga do jogo. A baranga do jogo, você tem que botar os caras do Vasco. Teve vontade, pelo menos. Não vou botar ninguém na baranga do jogo, não. E a arbitragem? O Rodrigo José Pereira, Pablo Ramon, o VAR. Porcaria, hein? É 0! Valeu, galera.